Agora vamos lá, começando com o primeiro ponto que eu falei. Carrie-Anne Moss foi confirmada no Matrix 4, galera. Isso é maravilhoso, eu amo essa mulher de paixão, assim como amo Keanu Reeves. Cara, é uma dupla perfeita, imbatíveis. Agora, a Trinity voltar significa que precisam alterar alguma coisa ou precisam voltar atrás em certos pontos do filme, tá bom? Porque a primeira questão é, como ela vai voltar se no último filme, né, no último filme ela morreu, no final do filme, né, ela deixou o Neo em algum lugar da superfície e o Neo foi lá fazer o que tinha que fazer. Como eu disse, existem muitos spoilers nesse vídeo, galera, então vá lá assistir, depois volte aqui, termine de assistir, dê seu curtida, enfim. Ela morreu no último filme e não teria como voltar simplesmente ignorando o fato dela que ela tenha morrido, né? Agora, quem assistiu Animatrix já se deu conta que ela já apareceu antes, galera. A Trinity apareceu antes no Animatrix. No episódio que eu vou colocar aqui, eu vou mostrar a parte dela, ela foi conhecida no Animatrix como a Rainha Vermelha, galera. Rainha Vermelha é uma hacker, super hacker da época, né? O Animatrix mostrou ela, apareceu poucas cenas no Animatrix, né? E ela fazia algumas coisas que dificilmente outras pessoas fariam. E ela vivia fugindo já dos agentes, né? Que são justamente os protetores da Matrix. Bem, já estive em encrencas piores. Não deixarei que peguem você. O que está acontecendo comigo? Lamento. Não conseguiu, Sr. Edge. Quisera poder ir com você. Eu não culpo você, sabe? Tudo o que aconteceu, Trinity, foi culpa minha. Tudo isso, nessa coisa de atravessar o espelho. Não tenho cabeça para isso. Sou conservador. Há uma diferença entre um teste e uma opção. Não garanto, mas acho que suportaria a verdade. Foi só um serviço. Adeus, Trinity. Adeus. Ocorre que ela voltando pode liberar algum tipo de situação. Ou vão voltar a história do Matrix 4, vai voltar ao passado e retomar toda a história anterior, né, que pega justamente ela sendo a Rainha Vermelha e seguindo até o Matrix da trilogia e acontecendo todos aqueles desenvolvimentos. Ou vai acontecer algo que eu vou contar um pouquinho mais à frente, que é justamente camadas de realidades, ou multiversos, ou o que vocês acharem melhor nas teorias que eu vou desenvolver mais à frente. O segundo ponto que eu quero trazer é do Neo. Cara, o Neo no segundo Matrix, no Reloaded, ele fez algo surreal, já que ele não teria como fazer isso, e inclusive o próprio personagem ficou muito louco ao pensar que ele poderia fazer certa coisa. Depois que ele consegue resgatar a Trinity no mundo da Matrix, do corpo dela, do psicológico dela, da animação dela, mental, voltar, né? Depois de ter encontrado o arquiteto e salvado a Trinity e voltado para a Terra natal, as sentinelas atacam eles, né? E nisso que que as sentinelas atacam a nave deles, se eu não me engano, Nabucodonosor, eles saem da nave e assim que eles iam ser atacados pelas sentinelas, o Neo simplesmente olha pro lado e fala: "Pare!" Não, mentira, ele não fala não. Mas galera, ele consegue travar as máquinas. Ele consegue travar as máquinas e quebrar as máquinas e sentinelas só com o poder da mente, assim como ele fazia no Matrix, em Matrix, no mundo de Matrix, só com as mãos para parar as balas. Então ele começa a ter percepções que ele não teria se fosse a vida real, né? Vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. Ele consegue travar as sentinelas, galera, o que é muito improvável. Isso gerou uma série de discussões na internet, burburinhos, e o pessoal falando: "Ah, mas então quer dizer que o mundo real pode não ser real?" Galera, essa teoria se baseia muito nisso. Que na verdade, esse mundo real, onde está Zion, que é onde os humanos vivem, né? Na verdade ele pode ser uma camada de realidade.
programada também pelas máquinas. Só que o Neo ainda fica muito perdido e aquela guerra toda, o pessoal todo praticamente morrendo e toda aquela situação acontecendo, ele não tem nem tempo de fazer nada. Ele só quer ir pra lá pra resolver logo e acabar com o Agente Smith, que quer detonar tudo, que quer controlar tudo, tá? Então esse é o segundo ponto, que ele consegue usar os poderes deles, usar os poderes dele no mundo real, o que seria improvável, porque seria quebra da lei da física, da própria física, tá bom? O terceiro ponto, muito importante, que eu já até comentei antes, foi do Agente Smith de controlar o corpo de um ser humano, mesmo que psicologicamente ou pela animação mental, não sei o que vocês utilizariam como ideia, é do Agente Smith. Cara, o Agente Smith, no segundo filme, consegue penetrar o corpo de um ser humano que estava em Matrix, né, o corpo digital do ser humano, e com a penetração, né, usando aquela técnica que ele bota a mão assim e blá, faz um monte de onda, né, enfim, ele consegue controlar o corpo desse ser humano, e no terceiro filme ele invade o mundo real com o corpo do ser humano. Ele não se transforma no Agente Smith, mas ele controla todo o psicológico do cara, inclusive ele ataca o Neo e tudo mais, o que seria muito improvável. Sr. Anderson, vejo que é tão previsível neste mundo quanto no outro. O quê? Ele está fora de si. Pode parecer que estou para você, mas o Sr. Anderson e eu sabemos que as aparências enganam. Um pouco confuso, Sr. Anderson. Tudo irá se esclarecer no momento. As irmãs Wachowski, elas informaram que, na época, quando perguntavam sobre isso, é que na verdade ele só conseguiu alterar o psicológico da pessoa, né? O controle psicológico, ele conseguia controlar os movimentos, fazer as coisas, mas todo mundo viu que na verdade não foi só o psicológico ou os pensamentos. O cara, literalmente, ele controlou o corpo inteiro, controlou tudo, né? O que sobrou do cara antes não existia mais até ali. E o quarto ponto, que é muito importante também e que já traz a ideia do filme que eu quero colocar aqui como teoria paralela, né? É o arquiteto, galera. O arquiteto no Matrix, ele aparece no segundo filme, no Reloaded, quando o Neo procura ele, né? Depois que ele observa algumas situações, vai lá e conversa com ele e o arquiteto fala: já houveram outros Neos, já houveram outros Libertadores. Galera, muito louco isso, né? Não? É uma situação que você começa a pensar muito, né? Várias teorias. Então se houveram outros Neos, houveram outros Libertadores, o que aconteceu? Os seres humanos já foram libertados, não foram? Enfim, o Neo estava ali como Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves estava ali como Neo daquela vez para poder salvar o povo e com as percepções dele e tudo mais. Ocorre que o arquiteto falando isso abriu vários leques de teorias, tá? A ideia desses filmes é justamente pensar, é sair da caverna, galera. O Lana Wachowski e a Lilia Wachowski, quando fizeram esse filme há 20 anos atrás, pensaram em tudo isso. Elas não foram bobas, tá? Elas quiseram realmente que nós pensássemos: olha, está acontecendo certas coisas, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer o que puder, vamos sair dessa realidade que não traz felicidade nenhuma, vamos nos libertarmos. Enfim, a ideia do filme, né, da Matrix é justamente bater de frente com isso, né, com essa ideia de que precisamos aceitar tudo, né? Então, essas quatro teorias têm uma certa relação. Agora, o que eu chamo a atenção para vocês é, no filme Inception, galera, Inception, depois se vocês não assistiram ainda o Inception, com o título A Origem, com Leonardo DiCaprio, ele traça justamente um paralelo muito interessante, e que você pode verificar que eles andam em certa sintonia quando falamos de camadas de realidade. Por quê? Cadu, mas aí não tem nada a ver o cu com as calças, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que tem a ver, galera. Preste atenção. No filme do Leonardo DiCaprio, ele, pra mudar o pensamento de uma pessoa, a percepção de alguma coisa, ou mudar uma informação na cabeça de uma pessoa, ele entra em várias camadas do sonho da pessoa, né? Ele faz a pessoa dormir, né? E começa a entrar em várias camadas da pessoa. Quanto mais fundo ele entrar, mais difícil é para ele controlar, porque tem mais proteção do próprio corpo, e com isso ele simplesmente altera tudo que ele quiser na cabeça da pessoa, inclusive colocando informações novas, retirando informações, né, pegando senhas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é, no filme do Leonardo DiCaprio, existe uma situação para poder fazer tudo isso. Primeiro, que ele precisa de um arquiteto.
um arquiteto que seja extremamente habilidoso para criar camadas de realidade dentro do sonho da própria pessoa, que a pessoa vai estar inserida lá e não vai perceber que é um sonho. Então você arromba e rouba? Bom, eu achava que o importante no sonho seria o visual, mas parece que é mais a sensação. Minha pergunta é, o que acontece quando você começa a bagunçar com a física dele? Tem que ser o mais real possível, tá? E o que acontece nisso? No Matrix, acontece a mesma coisa. As pessoas estão dormindo encapsuladas, como vocês puderam ver, né? Todas elas estão encapsuladas e estão dormindo uma realidade alternativa, enquanto as máquinas estão se suprindo da energia corporal, né? Pelo calor, por toda aquela situação que elas criaram, tá? Então, existe já o paralelo aí. O segundo paralelo do filme Matrix com a Origem é que existe a camada, né, a camada da realidade, enquanto eles estão dormindo, e a outra camada, que é a camada que seria Matrix, né? E a Matrix é onde tudo acontece que as máquinas controlam, tá? Elas mudam a percepção e tem que ser o mais realista possível. E lá está o arquiteto. O arquiteto do Matrix já foi apresentado no segundo filme, e inclusive, se eu não me engano, apareceu no terceiro filme, falando com a Profeta, né? Muito interessante. E no filme do Leonardo DiCaprio temos também a atriz que faz o papel da arquiteta, né? Que toda aquela trama é passada pela cabeça dela, que cria uma cidade inteira, né? E dentro dessa cidade, o arquiteto ele consegue mexer completamente com as estruturas, ele consegue fazer tudo. E dentro do Matrix, o Neo acaba se tornando um vírus arquiteto. Porque como se trata de uma situação digital criada para os seres humanos, o Neo se torna um arquiteto porque ele consegue quebrar as leis da física criadas pelas máquinas. O arquiteto não consegue controlar ele, entendeu? Então, para pensar nisso, você tem que prestar atenção no paralelo feito pelo filme, entre o Inception, ou Origem, e Matrix, né? Então vamos lá. Voltando a Matrix. A ideia é que justamente para que exista um quarto filme nessa teoria, é que tudo isso que acontece em Matrix e no mundo real é que seja, na verdade, duas camadas e exista uma terceira camada. E que as máquinas, na verdade, elas estão controlando todos, né? Ou as máquinas, ou o próprio ser humano, não podemos dizer, estão controlando tudo pela terceira camada. E o único que consegue sair dessas camadas, ou criar um backup para poder sair dessa camada, seria o Neo, né? O Neo consegue sair para entrar na terceira camada, ou sair dessas camadas todas, né? Porque ele acaba tendo esse poder, né, de questionar. Ele é um hacker extremamente habilidoso, né? Já foi mostrado no primeiro filme que ele era um hacker. Ele sempre pensava fora da caixinha, galera. Ele sempre se perguntava, mas isso aqui é real? E tudo que acontece, ele sempre fica se perguntando, ele sempre fica se questionando. Então, no segundo filme, quando ele começa a usar os poderes nas sentinelas, ele começa a se perguntar, opa, o que está acontecendo? Se isso aqui é realidade, como é que eu estou usando meus poderes? Então, vocês têm que pensar nisso, galera, tá? Então, toda essa ideia da teoria se confirma, de certa forma, sobre as camadas, ou multiversos, entendeu? Ocorre que, galera, se vocês pararem para pensar, então, toda essa ideia de teoria de multiverso e camadas é bem provável que aconteça. Porque a Trinity vai voltar de certa forma, já que o corpo dela estava morto, ela vai ter que voltar de outra forma, a Rainha Vermelha, né? O Neo vai voltar também, o Keanu Reeves vai voltar com o Neo. Então temos que traçar paralelos sobre isso, galera. É muito importante que vocês prestem atenção nessas 4 ideias. As 4 ideias que eu coloquei, justamente elas entram encaixando uma na outra, né? E o filme é o paralelo que eu criei para encaixar e fazer com que isso tudo se torne um só, entendeu? Então fiquem de olho. Então, galera, agradeço por terem assistido, tá? Fiquem de olho, curtam esse vídeo, compartilhem, participem das teorias que eu fiz, tá? E encontro vocês no Facebook e no Instagram. Um beijo do Gordinho e até a próxima.